A gente já viu que quando a gente tem uma rotina que não retorna nenhum valor, a gente declara assim, ó, void rotina. Então é uma rotina que não retorna nada, né? Ela não tem um return. Inclusive nessa sintaxe, quando a gente tem uma rotina que não recebe nenhum parâmetro, também é possível se declarar dessa forma. É também válida, tá? Botar aqui void. Muitos programadores não usam, mas é válido. Agora, uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês é que existe ponteiro para qualquer coisa e é declarado assim, ó, void asterisco ponteiro. Então, ponteiro é um ponteiro para qualquer coisa. Então, essa sintaxe aqui significa que esse ponteiro pode ser usado posteriormente para apontar para uma variável inteira, para uma variável char, para uma variável float. A gente, quando declarou ela, a gente ainda não determinou, certo? Diferentemente dos programas anteriores, que a gente fazia assim, int asterisco p, para dizer, ó, p é um ponteiro para inteiro. Quando a gente bota void asterisco, significa que essa variável, que eu chamei de ponteiro, ela é um ponteiro para qualquer tipo, certo? Isso a gente usa direto, olha, eu vou dar aqui um man pthread create para lembrar que, por exemplo, quando a gente cria uma thread, a gente passa como parâmetro uma rotina que a thread vai executar e olha só, essa rotina ela volta um ponteiro que ainda não foi determinado se é um ponteiro para int, para char, porque depende da implementação da rotina. Está um ponteiro genérico. Vai ser uma rotina que volta um ponteiro para qualquer coisa. E ela recebe como parâmetro também um ponteiro para qualquer coisa que vai ser determinado no próprio programa. Tá? Isso pode estar meio confuso para vocês, mas deixa eu mostrar aqui um exemplo que eu já fiz várias vezes com vocês, já rodei esse exemplo. Esse aqui, na verdade. É um exemplo que a gente cria duas threads, T1 e T2, e as threads elas incrementam uma variável global x. E essa variável global, as duas threads, ao tentar incrementar essa variável, ocorre um race condition, certo? Porque é uma operação que não é atômica, vocês já aprenderam isso aí, ela não é indivisível. Pode ser que uma thread, no momento que ela está fazendo a operação de incrementar, a outra thread incremente ao mesmo tempo. Então isso dá um problema, uma condição de disputa. E então precisa proteger com mutex. Esse aqui é um programa que dá problema e já mostrei para vocês o problema. Posso mostrar depois elas executando. A ideia é que cada thread vai executar 100 mil vezes. Quando a gente olha no final o valor de x, infelizmente não dá 200 mil, que deveria dar, né? Porque tem um race condition. Esse código aqui, que é o código que ele incrementa o x, é chamado uma região crítica ou seção crítica. É o código que precisaria ser protegido com mutex. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar que quando a gente cria a thread, a gente passa um endereço de uma rotina e essa rotina ela é void asterisco. No caso aqui a gente não está retornando nada, tá? Mas se depois, se a gente quisesse, era possível fazer com que essa rotina retornasse um valor. Nos nossos exemplos aqui dos nossos programas, a gente não vai fazer ele retornar nada, para deixar bem claro para vocês que é possível fazer com que uma rotina retorne um valor e se ela retornar, ela vem aqui nesse momento aqui do pthread join, tá? O pthread join, aqui o segundo parâmetro seria exatamente o valor que a rotina retornaria. Mas a gente está passando null aqui, por pthread join, significa que a gente não está querendo que ela retorne nada.
nos nossos exemplos, a gente não vai retornar nada. Mas a rotina recebe um parâmetro que também é um ponteiro que, nesse momento, a gente não está determinando o tipo dela, está botando como void. Nesse problema aqui, que das duas threads simples, esse parâmetro a gente não está usando. Tá? Podia chamar aqui de Havaí, de Figueirense, de P, de ponteiro. A gente não está usando no nosso exemplo. Eu vou usar no próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, agora deixa eu mostrar um próximo, que é esse duas threads com parâmetro, que agora eu crio as duas threads. Aqui eu chamei de fan, mas podia, para ficar igual a outra, eu vou chamar de rotina. Então, vamos lá, rotina, certo? E aqui é rotina, só para ficar igual a outra. Então, agora, quando eu crio a rotina, eu estou passando como esse parâmetro o endereço de uma variável que eu chamei de laço 1. Olha aqui, laço 1 é uma variável inteira que ela tem o valor de 300.000. Já aproveito, já mostro que tem uma variável chamada laço 2, que ela tem o valor de 500.000. Então, quando eu chamo o pthread create, a primeira vez eu crio uma thread T1 passando como parâmetro o endereço de laço 1, 300.000. Quando eu chamar a segunda vez o pthread create, eu vou criar T2 passando como parâmetro laço 2. Vamos olhar a rotina? Agora, a rotina, a gente está usando o parâmetro que ela recebe. Tá? Em vez de chamar de parâmetro, deixa eu botar aqui repetição. Pronto. Então, ela não é mais parâmetro, é repetição. Então, ela vai receber aqui um ponteiro para uma variável que, a princípio, a sintaxe, lembra? A sintaxe para criar thread, ela obriga que a gente declare como void asterisco. Então, está aqui como void asterisco. Só que na hora que a gente vai, aqui que eu preciso explicar para vocês, na hora que a gente vai acessar o conteúdo da onde o ponteiro está apontando, certo? Como é que a gente fazia? Se a gente tem, deixa eu escrever aqui, usar aqui como se fosse um editor. Se a gente tem uma variável assim, int asterisco p, e p aponta para outra variável, vamos dizer que existisse uma variável inteira chamada valor, né? Então, deixa eu até botar aqui int valor, tá? Então, eu tenho uma variável valor que é inteiro e temos um ponteiro que aponta para o tipo int, certo? Como é que a gente fez no outro programa? Se eu quisesse me referir ao valor da onde o p está apontando, a gente botar assim, asterisco p recebe 10, não é? Então, o p que está apontando para uma outra variável, ele vai jogar dentro da outra variável o valor 10. Não é isso que a gente aprendeu? Só que, se o p for um ponteiro genérico, um ponteiro para qualquer coisa, nesse momento que a gente for fazer isso aqui, a gente é obrigado a informar que o p está apontando para uma variável do tipo int. Entenderam? Porque aqui, agora, quando a gente declarou o p, a gente disse, olha, o p é genérico, ele aponta para qualquer coisa, pode apontar para chá, ele é genérico. E aí a gente apontou para uma variável inteira, mas na hora que a gente vai usar, a gente tem que forçar o tipo, tá? Isso é forçar o tipo na linguagem C. Esse int asterisco aqui entre parênteses, a gente está dizendo que não é o P não é um ponteiro para qualquer coisa, é um ponteiro para o tipo inteiro, certo? E é assim que é a sintaxe, int asterisco, certo? Eu sei que a sintaxe acaba ficando confusa, fica asterisco, abre parênteses, int asterisco, P. Mas antes era assim, asterisco P recebia 10, que era aonde o P estava apontando recebia o valor 10. Mas como P é void, a gente é obrigado a dizer
que o P é um ponteiro para inteiro nesse caso. Então, esse trechinho eu botei aqui só para tentar explicar para vocês que agora, aqui no laço, na rotina que eu chamei de rotina, eu crio uma variável que eu chamei de vezes, ela é inteira, ó, int vezes, e eu recebo o conteúdo, olha só, repetição é o parâmetro, né? E quando a gente bota assim, ó, tô apanhando um pouquinho aqui do teclado do meu computador, que ele tá com probleminha, tá? Se a gente botasse assim, asterisco repetição, seria o conteúdo da onde ela está apontando. Por exemplo, quando a gente deu pthread create, ele está apontando para o laço 1. Então, o conteúdo é 300.000, certo? Quando a gente chama o pthread create para criar o T2, ele aponta para o laço 2 e é 500.000. Então, aqui dentro, por exemplo, se for a primeira chamada que ele criou a thread 1, ele jogaria aqui dentro dessa variável vezes o valor 300.000, certo? O problema é que, como aqui é void asterisco, acaba ficando, a gente é obrigado a botar assim, int asterisco. A gente tem que dizer que é um ponteiro para inteiro, certo? E aí ele vai repetir. Vocês entendem o que esse código está fazendo? Para thread T1, ele vai repetir 300.000 vezes isso aqui. Porque é passado esse parâmetro laço 1 aqui, o endereço dela. Para thread T2, ele vai repetir 500.000 vezes, certo? Essa que é a ideia.